Novamente, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. E a aula vai começar do seguinte. Quais são suas dúvidas? Me digam quais são suas dúvidas que eu vou tentar sanar aqui. Então, alguém aí pode abrir o microfone e perguntar alguma coisa aí. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Diga aí, meu. Tava fazendo um simulado, Hum, aí eu me deparei com a questão de um limite quando x tende a A, hum. aí de x elevado a 2 menos a elevado a 2. Tudo isso sobre x elevado a 3 menos a elevado a 3. Certo. Aí nessa hora eu pensei, ó, é simples, eu substituo o x por a e vai zerar tudo. Mas não é isso. Aí eu fiquei Não, meio confuso o que é que eu poderia fazer aí nesse caso, já que eu não pronto. tenho um número. Pronto. O que acontece é o seguinte. Você não tem número, você não precisa se preocupar, certo? Toda vida que você tiver, se você substituir por A e por A aqui, vai ficar zero sobre zero. Toda vida que você tiver zero embaixo, você tem que fazer alguma coisa, alguma manobra matemática para poder retirar esse zero de baixo. E normalmente essas manobras se recai ao fato de você poder pegar esses caras e transformar num produto notável, né? Que x menos a ao quadrado é x mais a vezes x menos a, correto? X menos a ao cubo, x ao cubo menos a ao cubo é x menos a vezes x ao quadrado mais a vezes x mais a ao quadrado, certo? Então, você vai sempre tentar usar ou um produto notável, de alguma forma, certo? Transformar no produto notável, ou você vai multiplicar pelo produto notável em cima e embaixo. Você sempre vai tentar fazer esse tipo de coisa, tá? Pelo menos nessas funções que são polinomiais. Então, a limite de x que tende a x mais a em cima, x menos a, né? Que é esse valor aqui, ó, dividido por x menos a, x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado, né? Você observar, esse cara aqui é igual a esse, ó, cancelou. Então, vai ficar o limite de x que tende a, de x mais a em cima, dividido por x ao quadrado mais x vezes a mais a ao quadrado. Se você olhar embaixo, né, se você substituir x por a, aqui não cancela, não fica mais zero. Então, você pode substituir diretamente o x por a. Aí vai ficar a mais a em cima, dividido por a ao quadrado mais a vezes a mais a ao quadrado, né? Ou seja, você vai ter 2a em cima dividido por 3a ao quadrado embaixo. Ou seja, que você vai ter 2 sobre 3a. Belezinha? Beleza, perfeito, era isso mesmo. Deixa eu só anotar aqui, printar. Pronto. Deu certo aí? Deu certo, professor. Pronto. Qual é a próxima dúvida, pessoal? Eu tenho uma de limite trigonométrico, Pode que falar. é o limite de x tendendo a zero, né, da tangente de 3x sobre seno de 4x. Certo. Seno de 4x. Ó, o que você vai fazer? Toda vez que você tiver limite trigonométrico, você vai procurar usar o seguinte limite. Limite de x que tende a zero, de seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Você sempre vai fazer isso. No entanto, você só vai fazer isso quando zera embaixo, certo? Se você substituir x por zero aqui, vai ficar seno de zero. Seno de zero é zero, então zerou embaixo. Beleza. Se zerou embaixo, então você vai ter que fazer essa brincadeira, procurar construir algo desse tipo, né? Que é o seno do argumento sobre o argumento, o limite de x que tende a zero, isso é 1. Segunda coisa, toda vez que você tiver tangente, você vai transformar em algo que você conhece, que é seno. Seno de 3x sobre cosseno de 3x. Isso aqui é a tangente de 3x. 1 sobre seno de 4x. Aqui tem isso, né? Seno de 4x.
Belezinha até aqui? Tudo jóia? Beleza. Aí agora você vai pegar. Repara que o seno de 3x sobre 4x, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Posso dividir esse cara em três limites. Limite x que tende a zero, né, de 1 sobre cosseno de 3x, vezes seno de 3x, vezes 1 sobre seno de 4x. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira, certo? Eu vou colocar isso aqui em vermelho. Ó, para poder ficar, ó, seno do argumento sobre o argumento, eu tenho que dividir esse cara por 3x, correto? Sim. Então, eu peguei e coloquei aqui um 3x a mais. Se eu coloquei um 3x a mais, eu tenho que colocar um 3x aqui também para poder não ficar a multiplicação ser 1, né? Beleza? Beleza. Pronto. Então, eu sei quem é agora o limite desse cara aqui. Cadê? O limite desse cara eu sei quem é, né? Mas ainda tem ó, esse daqui e esse daqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, limite de x que tende a zero, de 1 sobre cosseno de 3x, vezes seno de 3x sobre 3x, vezes 3x sobre seno de 4x. Até aí, tudo bem? O que você fez foi tirar aquele 3x que estava do lado do seno de 3x e passar pro lado do... Aham, certo. Aí agora, ó, veja que aqui tem 4x, não é isso? Se tem 4x, o limite que eu conheço é dividir esse cara por 4x, correto? Sim. Então, se eu dividir ele por 4x, eu multiplico por 4x, ó, tá vendo? Uhum. Aí eu posso vir aqui e simplesmente cancelar esse x com esse x aqui, não posso? Pode. Certo. Então, vamos lá. Quanto é esse limite aqui, quando o x tende a zero? 1. 1. Quanto é esse limite aqui, quando o x 1 tende a zero? também. Também é 1. Então, esse cara é 1. Esse cara é 1. Quanto é esse limite aqui? 1. Esse cara é 1. Sobrou o quê? Ficou 3 sobre 4, né? 3 sobre 4. Belezinha? Certo. Beleza. Tranquilo, né? Deu para entender? Deu sim. É porque eu fiz essa questão, só que eu não entendi onde foi que eu errei. Nos passos eu fiz um pouco diferente, mas eu vou olhar depois com calma. Tá bom, mas qualquer dúvida pode perguntar. Posso passar para a próxima página aqui? Pode sim. Pronto. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Oi, professor, tem sim. Diga aí, meu bem. Era fazendo um simulado também que eu encontrei essa questão. Limite de quando x tende a 1, de raiz cúbica de 3 menos 1 sobre raiz de x menos 1. Raiz cúbica. Não, raiz cúbica de x. Falei raiz cúbica de 3, né? Raiz cúbica de x menos 1. Tudo dentro da Isso. raiz, é? Não, é fora. O menos 1 é fora da raiz. Certo. Sobre raiz de x menos 1. Eu tentei feito conjugado, mas me atrapalhou um bocado, aí saiu um negócio meio feio. Pronto. Mas você fez o caminho certo, certo? Ir pelo conjugado é o caminho certo. Só que o que você tem que fazer aqui? Quando você tem a raiz cúbica, toda vez que você tiver o cubo, você tem que pensar no produto notável ao cubo. Ou seja, que A ao cubo menos B ao cubo, certo? Isso aqui vai ser igual a A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, tá? Toda vez que você tiver A ao quadrado menos B ao quadrado, você tem que pensar que isso aqui é A menos B vezes A mais B, tá? Se você tiver raiz cúbica, você tem que pensar dessa forma aqui. Se você tiver raiz quadrada, você tem que pensar nessa forma. Então, o conjugado aqui da raiz quadrada, ó, já tem, ó. Você vai dizer que A vai ser raiz de x.
Né? A vai ser raiz de x e que B vai ser 1. Certo? Você está pensando o seguinte, ó, que esse cara aqui é o A menos o B, ó. A menos o B, tá vendo, ó? Então, você vai vir aqui e multiplicar por raiz de x mais 1, que é o conjugado de baixo, raiz de x mais 1, tá vendo, ó? Conjugado de baixo. Vezes. Aí agora você vai colocar o conjugado de cima. O que acontece com o conjugado de cima? O conjugado de cima, você tem que pensar que ali você tem A menos B. Mas quem é A? É a raiz cúbica de x, tá vendo? Ó? E B é 1. Aí você vai escrever que é o conjugado como se fosse a raiz cúbica de x ao quadrado, tá vendo? Ó? Mais o A, que é raiz cúbica de x, vezes o B, que é 1, então dá somente 1, mais o B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que dá somente 1, dividido por ele mesmo. Você entendeu aqui essa história aqui? Quando eu tenho raiz cúbica embaixo e raiz quadrada em cima, eu tenho que multiplicar o conjugado de baixo pelo da de cima, é isso? É o conjugado de cada um. Você vai ter que multiplicar pelo conjugado de cada um, tanto embaixo como em cima. Mas isso todas as vezes ou só quando eu tenho um expoente diferente de embaixo e de cima? É, só quando você tem expoente diferente. Ah, é porque eu multipliquei só por um, Nem só por um tanto. conjugado. Tá, eu vou falar de uma forma diferente. Nem Aham. tanto quando você tem expoente diferente, mas quando você tem a raiz embaixo e raiz em cima, entendeu? Você tem que multiplicar pelo conjugado embaixo e o conjugado em cima. Eu Entendeu? achei que eu só escolhia um e multiplicava aquele conjugado da que eu tinha escolhido pelos dois. Não precisava utilizar os dois conjugados. Pois é, mas se você fizer só isso, aí vai aparecer algo a mais lá que fica incompleto. Tô entendendo. Tá entendendo? Por Uhum. exemplo, esse cara vezes esse cara aqui, ó, vai ficar assim, ó. Esse limite aqui vai se transformar em uma porra do tipo limite de x que tende a 1. Ó, isso vezes isso é a mesma coisa isso aqui, ó. A menos B vezes A mais B, ou seja, dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar x menos 1. Mas vezes quem? Ó, ainda falta ainda esse termo aqui. Então vai faltar x, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x, mais 1. Certo? E em cima, quando você multiplicar esse cara de cima com o seu conjugado, que é esse daqui, dá x menos 1. Né? Porque, ó, você vai ter a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E o produto disso aqui é a ao cubo menos b ao cubo. Então, você tem esse cara ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de x ao cubo, isso é x. E 1 ao cubo, isso é 1. Então, você vai ter x menos 1. Vezes quem? Vezes o que sobrou, que seria a raiz de x mais 1. Aí você deleta o que está igual embaixo e em cima e substitui agora por 1. Você substituir por 1, raiz de 1 é 1, 1 mais 1 é 2, dividido por raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1, a raiz cúbica de 1 é 1, né? Então aqui embaixo fica 3, ó, porque dá 1 mais 1 mais 1. Beleza pura? Você entendeu? Eu entendi sim, eu tava só tirando print aqui pra. Entendi. É porque eu tinha errado na multiplicação do conjugado, tinha multiplicado só por um aí. Sempre tava meio que dando zero, mesmo multiplicando pelo conjugado. Aí tinha Mas... ficado bugado. Uhum. Agora deu pra esclarecer legal. Vai não, meu filho? Pode voltar no outro slide, por favor? Posso, cara. Quer dizer que ali, então, raiz cúbica de x menos 1 não, seria o A, né, no caso? É, E o a B raiz seria cúbica só de 1, né? x seria o A. A seria igual a raiz cúbica de x. Porque como ele está ao cubo, eu pensava, na verdade, que ele era aquele A ao cubo ali da fórmula. É esse Está aqui. escrito em laranja. Isso. Não, E o menos B ao cubo seria 1 ao cubo. isso, mas Na verdade, o B é só 1. Mas, na verdade, você tem isso aqui, ó. Você tem A menos B lá, ó, tá vendo? entendi. Entendeu? Aí o A você tá pegando esse cara, o B você tá pegando esse. Aí o conjugado, você tem que pegar e multiplicar ó, pelo conjugado, em cima e embaixo. Beleza? Beleza. Pronto. É sempre confuso, cara. Toda vida que aparece esse tipo de coisa é sempre confuso.
Por exemplo, se você tiver o limite de x que tende a 1, a mesma coisa, né? Você pode até botar assim, ó, x que tende a A, de raiz quarta de x menos A, dividido por x menos A, por exemplo. Certo? Aí, como é que você faz isso aqui? Quem é o conjugado disso aqui? Aí você tem que lembrar, eu vou tirar esse A aqui, só para poder, botar um P aqui, só para poder fazer o conjugado. Aí você tem que lembrar que x à quarta menos p à quarta, isso aqui é igual a x menos p, opa, eu botei foi x menos p, né? A à quarta menos b à quarta, foi mal. A à quarta menos b à quarta, isso é igual a a menos b, que multiplica a ao cubo, mais a ao quadrado b, mais ab ao quadrado, mais b ao cubo. Isso é o conjugado, certo? Aí você vai dizer o seguinte, você vai pegar, ó, olhar para esse cara aqui, esse cara tem a raiz, certo? Você tem a raiz, aí você vai chamar esse primeiro aqui de A, ó, é ele menos P, ó. Então você vai chamar ele de A. A vai ser a raiz quarta de X. B vai ser igual a P. A P isso é igual a P, né? Só que aqui, você está pegando aqui, por exemplo, aqui vai ficar só X menos P. Aqui devia ter P a quarta aqui. Bem aqui. Eu vou botar aqui P a quarta aqui para poder dar certo aqui. Um erro aqui do elaborar a questão. Vocês vão entender por quê. Aí, bom, aí o B vai ser o P. Aí você vai pegar lá e vai substituir, ó. Quem é o conjugado? Conjugado vai ser o A ao cubo. Então, você vai botar aqui, ó, a raiz quarta de x ao cubo, mais o A ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quarta de x ao quadrado, vezes o B que é P, mais o A, raiz quarta de x, vezes o P ao quadrado, né? Mais P ao cubo. Fechou. Fechou. Certo? Aí isso aqui vai dar também a mesma coisa, a raiz quarta de x ao cubo, mais a raiz quarta de x ao quadrado, P, mais raiz quarta de x, vezes P, mais P ao cubo, tá? Quando você multiplicar esses dois, aí apareceu o primeiro a quarta e o segundo a quarta. Então, o A à quarta, logo esse limite aqui, vai ser o limite de x que tende a P. O A à quarta é a raiz quarta de x, né? A raiz quarta de x elevado a 4, isso é x. E o P à quarta, porque é o segundo à quarta. Então, esse produto aqui, certo? Esse produto aqui, só sobra isso. Dividido por quem? Do mesmo jeito, ó, x menos P à quarta, x menos P à quarta, vezes quem? Vezes tudo isso aqui. Raiz quarta de x ao cubo, mais raiz quarta de x ao quadrado, vezes P, mais raiz quarta de x, vezes P, mais P ao cubo. Aí você vem aqui, você cancela o de cima com o de baixo, tá igual, e substitui, né, o x por P. Se você observar, isso aqui vai ser 1 em cima, e vai aparecer 4 vezes, não sei se eu cometi algum erro, deixa eu ver aqui, isso aqui vai ficar P ao cubo, raiz quarta de P ao cubo, isso aqui vai ficar raiz quarta de P ao cubo, mais raiz quarta de P ao quadrado vezes P, mais raiz quarta de P vezes P, mais P ao cubo. É diferente, todos eles são diferentes. Né? Enfim, dá um termo aqui, você substitui por P e você encontra aqui
cada um desses caras aqui, né? Isso aqui vai ficar raiz quarta de P ao cubo. Esse daqui vai ficar raiz quarta de P ao quadrado vezes P ao quadrado vezes P. Esse daqui vai ficar raiz quarta de P vezes P. E aqui vai ficar P ao cubo. Então vai ficar 1 sobre a soma de todos esses caras aí. Mas enfim, deu para entender a ideia, mais ou menos? De quem é esse conjugado? Que deu. Deu, né? Que bom. Então, pessoal, qual é a próxima dúvida aí? Vamos lá, galerinha. Tem dúvidas ainda? Professor, eu tenho uma um pouco simples, mas é porque eu me confundi toda na hora que eu fui fazer ela. Certo, diga aí. Aí eu vou dizer aqui, limite de quando x tende ao infinito de 1 mais 3 sobre x elevado a x ao quadrado. Eu me confundi um pouco porque para mim era para dar outro resultado. Não, x ao quadrado mesmo. É assim? Isso, desse jeito. Tá. Isso aqui eu posso falar que é assim, a mesma coisa. No lugar de tirar esse quadrado aqui, isso aqui é x ao quadrado, né? X ao quadrado. Significa dizer que é esse termo vezes ele mesmo, não é isso? Então, posso dizer que é limite de x que tende a infinito de 1 mais 3 sobre x elevado a x vezes a ao quadrado é igual a vezes a, né? A elevado a x ao quadrado. Quem é esse cara? Deixa eu fazer assim, ó. Não é tão trivial não, viu? Então, deixa eu pensar de outra forma. Eu estava pensando nesse caso aqui, mas aqui a gente pode pensar no seguinte detalhe, que é elevado ao ln, né, de A, isso aqui é igual a A, certo? É elevado a ln de A, isso aqui é igual a A. Então, eu posso simplesmente pegar esse cara aqui, né? Eu vou dizer que isso aqui é o limite de x que tende a infinito, de E elevado ao ln desse argumento, de 1 mais 3 sobre x elevado a x ao quadrado. Agora aqui eu não sei se eu tô... Esse x ao quadrado aqui pode descer para cá, por conta do ln, mas aí sobe o x ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui, eu posso botar x vezes x, subir no ln, não teria problema nenhum. Rapaz. Tem alguma coisa a mais? Porque você tem uma base, e a base está elevada a alguma coisa, e essa alguma coisa está ao quadrado. Porque assim, quando você pega A ao quadrado, isso ao quadrado, aí vira um produto desses dois caras. Aí isso ficaria A quarta. Né? Agora, você está levando AX, isso ao quadrado, isso aqui é um produto, ficaria A elevado a 2x. E isso é diferente de ser A elevado a x ao quadrado. Se eu colocar daquele jeito lá, eu posso tirar o x ao quadrado, mas eu não posso tirar esse 2 aqui.
A não ser que eu possa tirar assim, dessa forma, né? Que é o limite de x que tende a infinito, de e elevado a x ao quadrado vezes o ln de 1 mais 3 sobre x, né? Aí esse x ao quadrado eu posso escrever como sendo x vezes x, aí ficaria ali em limite de x que tende a infinito, de e elevado a x vezes o ln de 1 mais 3 sobre x. Aí esse x aqui eu posso passar para cima do ln, então isso aqui vai ficar limite de x que tende a infinito, de e elevado a x vezes o ln de 1 mais 3 sobre x, isso elevado a x. Aí isso aqui é o ln de E é 1, mas eu não sei não, acho que esse resultado aqui dá infinito, eu posso estar enganado lá. Porque, veja, Joel, oi, nessa questão, se a gente só pegasse, mostra lá o enunciado dela, se a gente só colocasse esse 1 mais 3 sobre x elevado a x, colocasse entre colchetes, ou parênteses mesmo, colchetes, entre colchetes, e colocasse o x fora. tá, o que você está dizendo para mim é o seguinte, né, beleza, ótima observação. Que é o limite de x que tende a mais infinito, de 1 mais 3 sobre x, elevado a x, isso elevado a x. Isso. Ah, Aí o de dentro dá Euler, aí fica Euler elevado a x, aí dá infinito, né? Pode fazer isso? pode sim. E é o mesmo resultado que eu ia encontrar aqui, ó. Aqui vai dar Euler, na realidade isso aqui não vai dar Euler, né? Isso aqui vai dar Euler elevado ao cubo, que tem um 3 bem aqui, né? É. Euler elevado ao cubo, né? Aí, Euler elevado ao cubo, ln de Euler elevado ao cubo, isso aqui dá 3 elevado a 3x, ao limite de x tendendo a infinito, de e elevado a 3x, isso aqui é infinito. Né? Aqui, o que você fez foi bem mais simples, né? Porque, veja, se o x vier para cá, né? X vezes x é x ao quadrado, aí dá certo. Aí, isso aqui, você tem um limite como sendo Euler ao cubo, aí ficaria o limite de x que tende a mais infinito de Euler ao cubo, aí como está elevado a x aqui, ó, né, aí ficaria e elevado a 3x, daria o limite de x que tende a mais infinito, de e elevado a 3x, que isso aqui é mais infinito. Isso aqui é Euler ao cubo mesmo, né? Quando tem um 3 assim. É infinito. Belezinha, pessoal? Demorou, mas saiu. E aí, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nisso? Não, acho que não. Eu achei que eu que tava avacalhando e fosse mais simples de resolver. Não é tão simples, não. É porque é um pouco diferente você É pensar. verdade. Bom, próxima dúvida aí. Tá, eu vou dar uma colher de chá a vocês e dizer para vocês o seguinte. A prova de vocês foi elaborada, né? Eu estou terminando de elaborar hoje. Eu vou digitar mais algumas questões. Mas eu coloquei lá questões que já estão no simulado, né? Os simulados que está lá. Então, se eu não me engano, tem 3 questões de simulado e 3 questões e 7 questões das que eu elaborei, né? Sendo que essas questões, algumas foram tiradas do Guidorize, outras foram tiradas de algum lugar ou que eu mexi de alguma forma, certo? Então, as questões, o perfil das questões é do tipo dessas dúvidas que vocês estão tirando, né? Que você tem a questão que tem raiz, né? Raiz embaixo ou raiz em cima, que você tem que multiplicar pelo conjugado. Você tem limites no infinito e limites infinitos. Você tem limites laterais, né? Limite que x que tende, por exemplo, a zero pela esquerda ou pela direita. Tá? De funções polinomiais, funções trigonométricas. Então, tentei abranger todos os conteúdos vistos, certo?
E a maioria foi calculo limite, né? Tentei contextualizar também, então tem algumas questões que estão um pouco contextualizadas. Ou seja, você tem uma expressão matemática e você tem um contexto físico atrás dessa questão matemática, né? Aí ele pergunta o que é que acontece com aquele sistema quando o tempo vai para o infinito, por exemplo. Né? Então, o que você está fazendo é calcular um limite, certo? Então, a prova de vocês está bem mista, tem questões de todo tipo, questões contextualizadas, e tem também questões que vocês não tiraram dúvidas, que são questões de séries, certo? Então, peguem o capítulo 4 do livro do Guido Rizzi, dê uma olhada nas questões que tem séries, resolvam essas questões. Eu coloquei ontem 2 questões de séries. Belezinha? Professor, Pois não. vai cair alguma questão sobre o teorema de confronto, usando o teorema de confronto? Não coloquei não, tá? Eu coloquei questões, na realidade são 3 questões de séries, né? Que tem no livro, certo? Quando eu falo questões de séries, é tipo, se você tem uma questão lá no livro lá, que ele coloca o seguinte, né? Suponha que você tem uma série formada por A1 raiz de 2, A2 igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2, A3 igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Raiz da raiz de 2 vezes a raiz de 2, e o AN igual a raiz de 2, aí aqui tem um raiz de 2 bem aqui, né? Que vai se repetindo isso aqui. Ele fala que é convergente, quando é convergente que o limite existe, certo? Aí ele pergunta, então, quanto é que essa série converge. Certo? Qual o resultado do limite? Qual o limite quando n está indo para infinito? Tá? Por exemplo, tem essa questão no livro. Então, quanto é o limite de AN, né? Vamos dizer assim. Quando n tende para infinito. Aí, o que é que você vai fazer aqui? Tá? Primeiro, você vai supor que esse limite seja um x, porque ele está dizendo que é convergente. Então, primeiro, você vai colocar que é o limite de n que tende a infinito, da raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Aí aqui tem raiz de 2 ainda, raiz de 2 ainda, por exemplo, certo? Isso aqui é uma questão que tem no livro. Aí você vai dizer que isso aqui é igual a um x, tá? Aí, se você observar, se esse cara é igual ao x, né, se esse limite é igual ao x, você pode simplesmente afirmar de uma forma mais simples, né, que você teria 2 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, e assim por diante. Isso aqui é igual a x. Se eu levar esse cara ao quadrado, eu levei esse cara ao quadrado, eu tiro a primeira raiz, né, e deixo 2. Certo? Mas se você observar, eu estou pegando esse cara aqui e levando para infinito. Certo? Se eu estou levando ele para infinito, significa dizer que isso aqui continua sendo x. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Todo dentro da raiz, né? E tudo mais. Como isso aqui tem infinitos termos, isso é x. Né? Se ele tem infinitos termos, eu tiro um termo, continua sendo infinito. Então, isso aqui também é x. Logo, 2x é igual a x ao quadrado. Aí daqui você tira, então, que 2x é igual a x ao quadrado, ou que x ao quadrado menos 2x é igual a 0, ou que você tem x igual a 0, ou x igual a 2, tá? Como x tem que ser diferente de 0, porque não tem como o produto de raiz de 2 vezes a raiz de 2, vezes a raiz de 2, vezes a raiz de 2, esse resultado ser 0, então você diz que esse resultado é 2. Beleza pura? Tá claro para todo mundo esse tipo de coisa? Deu para todo mundo Volta entender? lá no outro slide. Tô um pouco confuso no final. Aqui, né? Eu entendi que é a mesma coisa, né? Uhum. Que isso aqui Que também é não deixa de ser infinito, né? isso. Não entendi esse negócio de poder escolher, tipo, se x é 0 ou 2. Ah, sim. É porque é o seguinte, você tem aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2.
né? Aí, se você observar, você está multiplicando, ó, a raiz de 2, que é 1,4, vezes. Aí aqui você vai ter a raiz de 1,4 vezes a raiz de 1,4, né? Aí continua, certo? Obviamente isso aqui vai continuar. Aí esse resultado aqui, você espera que ele dê zero? Ou você espera que ele dê um outro resultado? Ah, sim, entendi. A gente espera que seja outro, né? Entendeu? Então a Uhum. gente acaba... Entendi. Deixa eu ver se tem aqui a calculadora aqui, se a gente consegue calcular isso a partir da calculadora. Você tem a raiz de 2 é 1,4. Então, você tem 1,4 vezes a raiz de... Cadê aqui? Cadê a raiz quadrada? Ele tira a raiz quadrada de 1,4. Tá, tudo bem. Deu 1,18. Vezes 1,4. Raiz quarta, né? Como é que eu boto raiz quarta aqui? Eu não sei fazer isso, não. Essa calculadora aqui, não. Cadê? Elevado a 1 dividido por 4. Ó, deu 0,25. Tá aumentando, né? Vezes. Não, tá diminuindo. Não, 0,25 foi esse 1. Ah, tá. 1 dividido por 4. 1 quarto. 1,4 elevado a 1 oitavo. 1 dividido por 8. Fechou aqui. Vou botar a igualdade aqui só para você ver. Ó, tá vendo? 1,87. Né? Que você tem 1,4 e depois você tem... depois você vai ter raiz de 1,4, que é 1 quarto elevado a 1 meio, 1 quarto elevado a 1 quarto e assim por diante. Uma outra forma de você resolver... Cadê o bicho aqui? Sumiu? Ah, tá aqui. Uma outra forma de você resolver você tem ali, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 assim por diante, até chegar a raiz de 2. Certo? Aí aqui você tem tudo isso aqui. Uma forma de você recolocar é que essa raiz aqui, ó, tá atuando em todo mundo. Né? A última lá, você só tem aqui você tem raiz de 2, então você tem 2 elevado ao meio, vezes, esse daqui tá 2 elevado a 1 quarto, vezes 2 elevado a 1 oitavo, vezes 2 elevado a 16, e assim por diante, né? Até chegar em 2 elevado a 2n. 1 sobre 2 elevado a 2n. Certo? Que é só pares, né? Só números pares. Números pares é 2 elevado a... Na realidade, é 2 elevado a... Isso aqui é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que é 2 elevado a n. Ou seja, você pode repetir a base. Isso aqui você repete a base. E você tem aqui, ó, 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 2 elevado a n. Fechou? Né? Então, quando você calcula o limite, na realidade, você está calculando o limite dessa série ali. Limite de n tendendo para mais infinito. De esse 2 aqui, você só coloca no final. Você coloca no final esse 2, né? E você teria aqui essa soma, que é 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2, mais 1 sobre 2 elevado a 3, mais 1 sobre 2 elevado a 4, mais 1 sobre 2 elevado a n. Fechou? Essa série tem uma forma de você escrever ela, que eu não lembro como é que você faz isso, né? Mas eu acho que o livro passa isso. Ele te dá essa dica de quem é essa série. Eu acho que vocês viram isso também em Discreta.
E depois calcula com n tendendo para infinito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ele coloca aqui, ó. Que ele coloca lá tem uma parte. Isso aqui é uma progressão geométrica, tem razão. Que ele coloca o seguinte. Quando você tem essa progressão ali, com o somatório. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui assim. Somatório. De k variando de 0 até infinito, né? De 1 meio elevado a k. Você lembra que essa aqui é a série geométrica que você tem lá, que é simplesmente o limite de n tendendo para mais infinito, de 1 menos a raiz aqui, 1 meio elevado a n mais 1, dividido por 1 menos a razão aqui. Esse cara está tendendo para infinito, isso é 0. Aí vai sobrar simplesmente 1 sobre 1 menos 1 meio, né? Aí isso aqui dá 1 menos 1 meio, isso aqui dá 1 sobre 1 meio. Aí você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, isso dá 2, né? Mas isso deu 2, ó, porque começou aqui da onde? Começou do 0. Aqui está começando da onde? Está começando do 1, tá? Então eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, 1 mais e tirar um 1 aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui dá 2, então vai ficar 2 menos 1, que é 1. Certo? Aí isso aqui, então, vai ficar como resultado 2 elevado a 1. Ou seja, aqui é 2. Beleza pura? Vocês conseguiram entender isso? Beleza. Então dá pra gente calcular o limite do somatório e depois colocar esse resultado elevado ao número, né? Elevado à base. Certo, beleza. Tá? Meu conselho para vocês, façam também a questão lá que tem 2 mais raiz de 2, mais a raiz de 2, aqui é mais, e aqui tem um mais. Vou dizer, mais raiz de 2, e assim por diante, certo? Enfim, ó. Então essas questões, né, costumam cair. Questões que tem física costumam cair, né, por conta da minha formação. Então, estudem nesse sentido também. Aí o que acontece com a avaliação de vocês? Vai ter 10 questões, tá? Vocês vão fazer 10 questões. Podem ser objetivas ou discursivas, ou podem ser respostas curtas, ou podem ser de marcar, ou podem ser até mesmo de combinar, né? No sentido de você fazer uma associação. Então, tem questões de vários tipos, tá? São 10 questões, vocês vão ter 4 horas de avaliação, né? Ou seja, você começou a fazer sua avaliação, você vai ter um tempo de 4 horas para fazer as questões. 4 horas. Você vai ter 3 tentativas, tá? Você vai ter 3 tentativas. Você pode tentar a primeira vez, tirei um 7. Beleza, passei, tô tranquilo, ó. Mas você pode ir lá e tentar de novo e tirar uma nota melhor ainda. Vai ficar a sua melhor nota. Tá? Ou seja, você pode ir lá tentar quantas vezes, as 3 vezes, ele vai pegar a melhor nota entre as 3 e vai deixar a melhor nota. Então, são 4 horas de prova, 3 tentativas. Ou seja, vocês vão ter aí, se você fizer as 3 tentativas em 4 horas, vocês vão ter 12 horas de prova. Aí, o que é que acontece? Eu coloquei lá para liberar, mas eu ainda vou confirmar ainda, para liberar amanhã, a partir da 1 da manhã. Tá? E fechar, a liberar no dia 17, e fechar no dia 19, às 23 horas. Ou seja, dá aproximadamente 46 horas de prova. Um tempo de 46 horas para vocês fazerem. Aproximadamente isso. Então, essa é mais ou menos o perfil da prova de vocês. Vocês vão ter 4 horas, 3 tentativas.
As 4 horas significa dizer que você tem tempo suficiente para fazer 10 questões, significa dizer que as 3 tentativas que você está fazendo a primeira, a segunda e a terceira chamada, né? E você tem 48 horas, 46 horas para tentar fazer em qualquer momento que você esteja disponível para fazer, que você vai sentar, olha, esse tempo eu vou te dedicar a isso, vai sentar e vai fazer sua prova, sem se preocupar com outra atividade. Belezinha? Beleza, professor? Joel, então a nota vai ser calculada imediatamente. Vai ser calculado imediatamente. Agora, pode ser que você tenha questões abertas lá. Aí, se tiver, sua nota não vai sair de imediato. Aí, eu vou ter que entrar no sistema e olhar se você acertou a questão aberta ou não. Uhum. Mas mesmo assim fica se você acertou as objetivas, né? Ou não? Se você acertou as objetivas, ele te dá o acerto, né? Basicamente, das objetivas, tá? Certo. Pelo menos eu deixei esse feedback lá, de você ter o número de acertos. Beleza? Aí pode ser que você não consiga acertar por conta disso, né? Aí tem algumas provas lá, que são questões curtas, né? Respostas curtas. Ou seja, você vai ter a questão, a única coisa que eu queria é a sua resposta final. Certo? E tem questões lá que você vai ter a questão e eu vou querer o passo a passo de como foi feita aquela questão. Que é a questão aberta com um negócio um pouco mais lógico, para você escrever e indicar como é que vai ser. E tem questões lá que é só você enxergar, vai ter as opções, você escolhe a opção correta e pronto. E vai ter questões que é você fazer uma associação, né? Você tem item A, B, C, aí aqui você vai pegar do item A, a resposta para o item A é essa, a resposta para o item B é essa, a resposta para o item C é essa. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vocês têm esse tipo de questão lá. Aí, o que é que acontece? Semana que vem, vocês façam essa prova, semana que vem eu vou sentar, tirar um tempo, vou olhar as provas de vocês, semana que vem, caso você não tenha obtido o seu resultado, né, eu corrijo e você teria seu resultado semana que vem já. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, não, professor. Da minha parte também não, professor. Acho que eu tinha para perguntar assim. Então, galerinha, eu vou dar por encerrado aqui, tá? Vou parar aqui a gravação, certo?